E aí, mano, E aí, beleza? mano, firmeza? Tudo certinho? Ô, o que você tá pesquisando aí, Mano, tá velho? dando uma olhadinha aqui, cara. Não sei se você sabe, mas esse ano a gente tá comemorando o bicentenário da independência do Brasil, mano. Pô, é verdade, né, mano? Sim. Pô, mas você tá ligado que essa data que a gente comemora, na verdade, o evento aconteceu em um longo prazo, né? Dá pra se dizer que começou desde que a coroa portuguesa saiu de Portugal, fugindo das guerras napoleônicas, pra vir pra cá, né? Pro Brasil, pra colônia. Sim, mano, e pensar que eles vieram pro Brasil porque eles estavam fugindo de Napoleão Bonaparte, porque eles furaram o bloqueio continental imposto por ele naquele período, então eles tiveram que recorrer para o Brasil, mano. Sim, pois é. E foi nesse período que aqui, provisoriamente, a capital de Portugal ficou na colônia, né? Então foi um período que aqui foi se desenvolvendo por causa da coroa estar aqui e aos poucos construindo condições para que vários setores da sociedade pensassem na possibilidade daqui virar um país independente, algo do tipo, tá ligado? Sim, sim. E pensar que com a vinda da coroa, o Brasil ele praticamente se abriu para o mundo com a abertura de portos, com podendo fazer negócio com todos os países vizinhos e países Sim. amigos. Eu acho que o principal deles, a gente não pode deixar de comentar, que é a Inglaterra, que naquele Aham, período com certeza. era a principal potência do mundo. E também a corte ela trouxe bastante da cultura pro Brasil, né, que na época ainda não tinha muita coisa, no caso universidade, biblioteca, teatros, então tipo, isso foi muito bom pro desenvolvimento da colônia. Só que, mano, enquanto isso estava acontecendo, tava tudo bom, tudo legal, a corte estava aqui, infelizmente, lá em Portugal tava ocorrendo as revoltas liberais do Porto, Sim. que foi organizada pelos burgueses, e eles exigiam a volta da coroa para Portugal para criar uma nova constituição, e eles também exigiam que retornasse o monopólio comercial com o Brasil. Tô ligado? É, mano. Foi aí que a situação ficou mais tensa, porque aqui já estava se desenvolvendo, a coroa portuguesa não queria mais sair da colônia. Aqui já era quase um país deles. Sim. Portugal exigiu, mas eles estavam desobedecendo. O príncipe Dom João foi para Portugal, mas deixou um príncipe né? regente aqui, né? A Verdade. tensão foi ficando mais forte nesse período. Sim, cara. E tipo, com essa decisão do príncipe ficar, logo a corte de Portugal já exigia a volta de Dom Pedro pra lá, né, cara? E nesse período vários atos aconteceram. Por exemplo, já de início teve a criação do Clube da Resistência, que basicamente foi brasileiros que estavam revoltados, eles fizeram um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas exigindo que Dom Pedro ficasse. E o que isso culminou foi no dia do Fico, o famoso dia do Fico, onde Dom Pedro ele decide, ele se afirma que vai ficar aqui no Brasil e não retornará a Portugal. E pouco tempo depois também teve o dia do Cúmplice, onde o próprio Dom Pedro ele falou assim que não iria mais aceitar as ordens vindas de Portugal só iriam ser aceitas se ele assinasse, caso não iria. E cara, também é importante falar um pouco da figura do José Bonifácio, isso, né? José Bonifácio, a Leopoldina, eles Obrigado. foram fundamentais porque eles muito auxiliaram as decisões de Dom Pedro nesse período. Sim. Pois é, mano, você vê que tiveram vários agentes, vários setores da elite também aqui já contribuindo para o processo da independência. Tanto é que, se você for ver, o processo aconteceu mais por decretos, pela criação de constituição, por essa questão do príncipe ter que aprovar as coisas vindas de Portugal. Tivemos conflitos, mas foram poucos né? Nas regiões portuárias, assim. Sim. Foi mais esse processo mais pacífico, tá ligado? Pode crer. Mano, é da hora a gente dar essa, né, relembrar um pouco desse período, mas hoje em dia, mano, o que a gente tem nos dias de hoje assim que possam trazer essa memória pra gente? Lembrar. Né? O que a gente tem hoje em dia? Na verdade, mano, existe sim. O principal monumento, quando a gente fala de independência que a gente tem, é o próprio Museu do Ipiranga. Então, o Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista, ele fica no Parque da Independência, que abriga vários monumentos que fazem parte e são importantes na história do Brasil. Para a gente entender um pouquinho como que vai iniciar isso, lá na Declaração de Independência do Dom Pedro I, eles tentaram marcar o local com uma pedra, só que essa pedra perderam essa pedra e não se sabe o local exato. Mas essa vontade de demarcar esse lugar e tentar fazer alguma coisa que representasse a independência do Brasil, ela não foi abandonada. Então,
o Parque da Independência, o Museu do Ipiranga, ele é muito essa representação. Então ele vai ser construído ali em 1889 para 90, e é nesse momento que tem a proclamação da República do Brasil. E aí os republicanos, eles vão mudar o Museu do Ipiranga como uma representatividade da independência para um museu de história natural. Só vai mudar essa situação em 1917, que é uma preparação ali para o centenário da independência, e aí eles vão mudar o Museu de História Natural para um Museu de História Nacional. E aí vai ter todo o acervo para contar sobre a história da família imperial e também de São Paulo, já que São Paulo nessa época é realmente a representação do Brasil. E hoje o museu ele ganhou, praticamente dobrou de espaço, onde ele tem a representatividade de questão de 11 acervos fixos, além de uma sala para acervos temporários, e é isso. E outra coisa a se apontar sobre o museu é que em 1963 ele foi anexado, podemos dizer assim, à USP. Então, a partir disso, ele também serviu como portal, digamos assim, para referência em vários estudos e pesquisas. Então, tem esse lado acadêmico, podemos dizer assim, muito forte, muito importante do museu. Então, André, como eu tinha falado, o Parque da Independência ele tem vários monumentos que representam a história do Brasil, né? Sim, exatamente. Inclusive, quando a família imperial ela vai encomendar, digamos assim, prédio que depois vai servir para um museu, elas também encomendam um quadro, uma pintura, que quem vai fazer é o Pedro Américo, que o nome desse quadro vai ser Independência ou Morte. E, bom, essa imagem ficou muito conhecida e por muito tempo foi tratada como verdade, podemos dizer assim. Mas, na verdade, não foi bem daquele jeito. A gente sabe que, na verdade, aquilo é uma representação de uma grandeza, porque aquele quadro tenta representar, como podemos dizer assim, a exaltação daquela questão e de toda a independência. Porque, na verdade, conforme os relatos que se tem da época, na verdade, Dom Pedro I ele estava numa mula e estava com dor de barriga. Então, assim, ele não estava, digamos assim, naquela imagem tão forte assim de imperador quanto se tem na imagem, com o cavalo, enfim. Então, ou seja, é importante essa releitura para mostrar como é a construção da memória da independência. Portanto, a obra do Pedro Américo ela foi finalizada em 1888 lá em Florença. Ele sequer chegou a vir para cá, assim podemos dizer, para ver a sua obra no museu, assim, né? E bom, a partir disso, outro monumento muito importante que também está na praça é o próprio nome, né, Monumento à Independência. E bom, é uma grande criação, uma grande estrutura, podemos colocar dessa forma. E bom, assim como em 1917 o rumo do museu mudou, porque voltou a ser um marco para uma identificação da independência, também houve um concurso que foi realizado entre vários artistas brasileiros e estrangeiros, inclusive essa questão de aceitarem estrangeiros foi muito criticada na época. E nesse concurso, quem foi o vencedor foi o italiano Ettore Ximenes. Bom, assim que ele fez, já tiveram que fazer algumas mudanças no projeto dele porque estavam sentindo falta de uma representação maior brasileira, podemos dizer assim. E, portanto, ele também foi inaugurado em 7 de setembro de 1922. Por isso, essa grande importância, né, da data em si, mas na realidade ele só foi concluído mesmo 4 anos depois. Dentro desse monumento à independência, foi criado a cripta imperial em 1952, com os restos mortais da família imperial, tanto do Dom Pedro I quanto das suas esposas, que era a Amélia e a Leopoldina. Bom, André, a gente conseguiu perceber que vários monumentos foram criados, né? Mas qual que é a memória que a gente tem de tudo isso? E é para isso mesmo que eu tô aqui, né, André? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os usos da memória nos dias de hoje. Só que antes é sempre importante a gente contextualizar de que maneira essa memória ela é construída e perpetuada. Bom, a memória ela pode ser algo de extrema importância, ela também pode ser algo desprezível, ela pode ser algo priorizado, cultivado ou até mesmo instrumentalizado.
O importante é perceber de que maneira a memória tem sido tratada nos meios de comunicação hoje em dia, sejam meios escolares, sejam meios de comunicação em massa, como televisão, rádio ou mídias sociais. O que se sabe é que até algum pouco tempo atrás, as escolas usavam materiais didáticos com pouca informação histórica, inclusive sobre a independência, o que, por consequência, causa uma falta de identificação do sujeito brasileiro com o monumento e com a própria história. Então, justamente por isso que a gente, muitas vezes, hoje em dia, encontra com pessoas e cidadãos que não entendem, às vezes, o básico da história do monumento, da história do país, da história da própria família, às vezes, de onde a família veio. Enfim, essas questões todas culturais da história têm sido mais tratadas hoje em dia por um esforço dos meios de comunicação, como a TV, posso citar a TV Senado, o próprio Jornal Nacional, com William Bonner fazendo reportagens sobre o bicentenário da independência, trazendo questões que causam mais reflexão e, portanto, mais identificação daquele indivíduo que está assistindo a matéria, para entender a complexidade do tema dessa comemoração do bicentenário da independência em relação ao que se havia aprendido, né, e internalizado dentro das escolas anteriormente. Então, hoje há um esforço muito maior dos meios de comunicação para gerar representatividade, identificação com a independência, com a memória do 7 de setembro, do que havia sido feito nas escolas até os dias de hoje. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo, esperamos que tenham gostado. Nele nós contextualizamos todo o processo da independência, né? Mostramos que não se resume a somente uma data, e sim um evento que durou bastante tempo, então podemos colocar assim. E por segundo, nós mostramos e apresentamos os monumentos históricos, né? Os monumentos que criaram a imagem da independência. Infelizmente nós não podemos adentrar neles e mostrar muitos detalhes, até mesmo porque senão o vídeo ficaria muito extenso. E por último, nós comentamos sobre como toda a imagem, toda a questão da memória é construída nos dias atuais e como esse processo ainda ocorre, né? Então seria isso, agradecemos pela atenção e até breve.